Você, investidor, gostaria de saber por que aconteceu isso aqui com o fundo IRDM11? Hoje a gente vai descobrir. Fala, investidores! Hoje nós vamos analisar o fundo imobiliário IRDM11 e vamos entender por que ele teve essa queda tão expressiva nesses últimos 30 dias. Começando aqui pela cotação, a gente pode ver que o fundo iniciou o mês na casa dos R$ 87,00. Depois disso, ele sofreu consecutivas quedas, chegou até um valor na casa dos R$ 80,00 e ensaiou uma pequena recuperação na última semana do mês de agosto. Mesmo assim, o fundo fechou o mês com uma desvalorização de 5,37%. Tudo isso num período de queda da Selic, quando a expectativa geral do mercado era de que os fundos imobiliários se valorizassem. Para entendermos o que aconteceu com esse fundo, vamos iniciar nossa análise aqui no site Funds Explorer para termos um resumo geral do funcionamento desse fundo imobiliário. Depois nós vamos finalizar a nossa avaliação com o relatório gerencial do fundo. Podemos ver então que o fundo imobiliário fechou o último pregão a um preço de R$ 82,50. A liquidez diária do fundo é de 5,2 milhões de reais por dia, uma excelente liquidez. O último rendimento na casa dos 81 centavos e o dividend yield dos últimos 12 meses na casa dos 13%, também um ótimo dividendo. Um patrimônio de 3,3 bilhões de reais e o valor patrimonial da cota R$ 89,53, o que dá um PVP de 0,92, ou seja, a cota está sendo negociada a 92% do seu preço justo, o que equivale a um desconto de 8% no valor da cota. Analisando os dividendos dos últimos 12 meses do fundo imobiliário, nós já podemos encontrar o primeiro motivo pelo qual houve essa queda na cotação. Vejam que o fundo imobiliário vinha pagando proventos na casa dos 90 centavos no início do ano, e depois, nos últimos meses, esses proventos começaram a reduzir, sendo que o último foi na casa dos 81 centavos. Por mais que os proventos de fundos imobiliários sejam renda variável, muitos investidores não entendem e acabam vendendo as suas cotas quando os proventos diminuem, e isso faz com que a cotação comece a cair. Vamos partir agora para o relatório gerencial do fundo imobiliário para termos mais detalhes e entender o porquê dessa queda nos proventos. O fundo imobiliário IRDM teve início em março de 2018 e ele é um fundo do segmento de papel. A maior parte do seu patrimônio é investido em certificados de recebíveis imobiliários. Basicamente são títulos de dívida, onde o fundo imobiliário empresta dinheiro para algumas empresas e depois ele recebe o pagamento desse dinheiro com correção monetária e com juros. Uma parte do patrimônio do fundo imobiliário também é alocada em outros fundos imobiliários e ativos de renda fixa. Nessa tabela nós vemos todo o portfólio de CRIs do fundo IRDM11 e vejam vocês que o fundo possui dezenas de devedores. Isso significa que ele possui um portfólio bem diversificado. A concentração máxima do patrimônio nas mãos de um único devedor é de 2,84%, e isso é um fator de proteção para o fundo imobiliário, porque se houver algum problema com algum desses devedores, o impacto no recebimento geral do fundo imobiliário vai ser baixo. A carteira de fundos imobiliários do IRDM11 também é uma carteira diversificada e a concentração máxima de 3,78%. Neste gráfico nós podemos ver a distribuição do patrimônio líquido do fundo. Vejam que 72% do patrimônio está investido em CRIs, 20% investido em fundos imobiliários, 4,2% investido em fundos imobiliários de renda fixa, 2,84% em caixa. Os indexadores do fundo imobiliário, 61% IPCA, esses 20% em azul escuro no gráfico correspondem aos fundos imobiliários e aí vai variar o indicador de acordo com cada fundo imobiliário. E outros indicadores como o CDI e o GPM possuem uma relevância menor no patrimônio desse fundo imobiliário. Vejam então que esse fundo imobiliário possui uma grande parte do seu patrimônio atrelado à inflação. Então, em momentos em que a inflação está baixa, a tendência é que os rendimentos desse fundo imobiliário também fiquem menores. Nessa parte do relatório, nós podemos entender a causa pela qual esses rendimentos do fundo imobiliário caíram. Todos esses ativos desta tabela estão inadimplentes. E nós podemos ver o resultado dessa inadimplência aqui na tabela de demonstração do resultado mensal do fundo imobiliário. Vejam que a receita do fundo imobiliário reduziu
cerca de 2.400.000 do mês de junho para o mês de julho. Isso impactou negativamente o resultado do fundo, ou seja, o lucro do fundo imobiliário, que ficou quase 2,5 milhões abaixo do lucro do mês anterior, e isso fez com que os proventos se reduzissem. No mês anterior, ele conseguiu distribuir 87 centavos, enquanto que no último mês ele conseguiu distribuir somente 80 centavos. Esses 7 centavos de diferença parecem pouco dinheiro, mas isso corresponde a quase 10% a menos. Como podemos ver, resumidamente, então, a queda do fundo imobiliário aconteceu por causa da inadimplência de alguns de seus devedores. Essa inadimplência fez com que o lucro do fundo imobiliário se reduzisse. Isso fez com que alguns investidores vendessem as suas cotas, o que derrubou a cotação. Ainda assim, o fundo imobiliário IRDM é um excelente investimento, entregou bons dividendos desde a sua criação, possui um portfólio bem diversificado e está com preço atrativo. Por isso eu considero que é sim um bom investimento. Não é à toa que é a segunda maior posição da minha carteira. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos, isso aqui é só um vídeo educacional e cada investidor deve estudar e decidir qual tipo de ativo tem espaço na sua carteira de acordo com a sua estratégia e com a sua tolerância ao risco. Hoje eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e comentem aqui embaixo o que vocês acham desse fundo imobiliário. Tchau!